Olá pessoal, me dá licença de entrar aqui no teu recinto. Nós vamos adorar e servir ao nosso Deus com canções, com orações, com a palavra. E eu fico muito feliz de poder participar com você nesse momento. Quem sabe você não consegue trazer mais gente para participar. Por favor, compartilha o link, compartilha esse culto com outras pessoas, para que a palavra de Deus chegue a mais corações que estão precisando. Eu quero convidar você a se unir comigo em oração. Nós vamos dedicar a Deus esses momentos que vamos ter aqui. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui unidos através dessa tecnologia mais uma vez. Venha, Deus, olhar para nós com misericórdia. O Senhor sabe o que cada um está passando de dificuldade, cada drama que cada um enfrenta. Por isso, Senhor Deus, fortalece, consola o coração que está aflito, que está preocupado com a saúde, com o parente, com as finanças, com o trabalho, com a pandemia ao nosso redor. Deus, tenha misericórdia e venha, Deus, nos amparar. Nós dependemos do Senhor, ó Deus, e entregamos a Ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, na certeza que o nosso socorro vem do Senhor. Nós dedicamos a Ti os próximos minutos e pedimos que o Senhor aceite o culto que nós vamos ofertar ao Senhor e que de quebra o Senhor nos abençoe com a Tua presença, com a Tua palavra, com a Tua ação dentro do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos e todos que concordam dizem amém. Boa noite, meus irmãos, espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez nós nos encontramos aqui por esse canal, seja pelo Facebook, YouTube, ou mesmo pela plataforma, para podermos cultuar ao Senhor. A nossa vontade era que você estivesse aqui junto conosco nesse tempo, para que nós pudéssemos cultuar ao Senhor, congregacionalmente falando, comunitariamente falando, todos nós reunidos no mesmo ambiente. Mas isso ainda não é possível. Estamos orando a Deus para que em breve esse tempo chegue e aconteça e a gente possa retomar as nossas atividades normalmente. Mas até que isso aconteça, a nossa oração tem sido para que o Senhor os guarde, os abençoe, os sustente e os fortaleça durante todo esse tempo. Hoje eu estou preparado, diferente da semana passada em que eu estava de bermuda, hoje eu estou preparado aqui. Mas você não vai ver porque você só está me vendo com a parte de cima aqui. Mas espero que nós possamos cultuar com muita alegria no nosso coração o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, através de toda essa reunião. E como de costume, nós temos lido sempre um salmo antes de iniciarmos esse período de louvor. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmos 18. Nós iremos ler o versículo 1, 2, 3, depois o versículo 6. Vamos lá? Acompanha comigo aí. Diz assim: Ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é uma rocha em quem eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele eu estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. E aí no versículo 6 diz o seguinte: No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Talvez você tenha gritado, pedido por socorro ao Senhor ou mesmo aos seus irmãos durante esse tempo. E eu queria incentivar você a pedir ao Senhor. Sim, não desanime. Continue buscando no Senhor porque Ele te ouve. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Assim como Ele tem estado comigo, assim como Ele tem estado com a minha família, Ele está com você, ok? E é esse Deus que está conosco todos os dias, nos sustentando, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos direcionando. É esse Deus que nós iremos adorar através dessa reunião e através desses louvores. Amém? Vamos fazer isso juntinhos? Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todo este sofrer, logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirigir.
mudar. Abre o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Declare mais uma vez, não se desespere, não se desespere, não se entregue assim, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Deste sofrer, tenha fé que logo vai ter fim, Deixe sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. As mãos do nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, alcance você aí, aonde você estiver nos assistindo durante todo esse tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos declarar com essa próxima canção que o nosso Deus é o nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, a sua igreja amada. E com furor nos prova o tentador, com artimanha traz astúcias e verdade, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra
palavra vingará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com arma de defesa. se temos que perder família, bens, poder, Embora a vida vá, com nós Jesus está e nos dará seu reino. castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus. castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus. castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Ele é o nosso castelo forte, ele é aquele que sustenta, realmente que dá sustância às nossas vidas durante todo esse tempo e durante toda a nossa vida, toda a nossa existência. É esse Deus que nós estamos adorando, é esse Deus que nós estamos bendizendo. Vamos declarar que Ele é a nossa estrela da manhã. Aleluia, glória a Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão, poder, Senhor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Aleluia, Senhor. Pra sempre adorareis. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder,
louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Sempre, ó meu Deus, sempre, ó meu Deus, sempre, ó meu Deus, eu te adorarei, Senhor, com meu coração, com tudo que há em mim, Senhor. Te adorarei, te bendirei, Senhor, todo tempo. Nos ajuda a bendizer o teu nome em todo tempo, Senhor, em meio a toda e qualquer circunstância que estamos vivendo, Senhor. Nesses dias, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja a bendizer o Senhor, a adorar ao Senhor em todo tempo, tendo os olhos voltados para ti, não apenas para as circunstâncias, ou não para as circunstâncias, mas para o Senhor, aquele que nos fortalece, aquele que nos abençoa, aquele que nos ajuda, aquele que nos socorre. Os nossos olhos estejam em ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar mais uma canção nesta noite. Vamos adorar ao Senhor através dessa canção. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste em trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o agitado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o agitado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai.
para trazer a palavra de Deus para você. Eu espero que ela seja um instrumento para te ajudar a saber o que fazer e como fazer nesses dias difíceis que a gente tem vivido. Nós estamos estudando essa série que eu chamei de Memórias. Você faz agora o que lembrará depois. Essa série é ambientada no livro de Neemias, um livro bastante conhecido, um cara que exerceu uma forte liderança numa época difícil da história de Jerusalém e do povo de Israel. Você faz agora o que você vai lembrar depois, quer que você entenda o seguinte, que tudo que você está fazendo agora automaticamente entra para a sua história. Então é muito importante que você seja o mais responsável possível e haja corretamente nesse momento presente, porque isso vai se tornar a história que você vai contar para os outros depois. Quando a gente pensa em Neemias, eu preciso colocar para você o pano de fundo histórico que ele viveu. Ele viveu numa época em que a cidade de Jerusalém estava com seus muros no chão, arruinados, as portas queimadas pelo fogo. E ele foi usado por Deus nesse contexto para reconstruir os muros e também para reconstruir o moral da nação de Israel, especialmente da cidade de Jerusalém. Ele viveu numa situação parecida com a nossa, onde o povo estava desanimado pelo tamanho dos desafios que eles tinham que enfrentar. Nós estamos vivendo agora, no momento que esse vídeo está sendo gravado, uma forte pandemia aqui no Brasil e ao redor do mundo. No rastro vem uma crise econômica. Muitas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras nesse momento. A nossa ONG já distribuiu mais de 200 cestas básicas através do Projeto Filhos aqui na comunidade. Muita gente tem necessitado de ajuda, muita gente está ficando doente por estar preso dentro de casa, outros estão sendo contaminados por essa doença tão terrível. Então, nós temos muitas, imensas dificuldades. Esse é o contexto histórico que nós estamos vivendo. Eu estava pesquisando um pouco na internet e me alarmei com uma informação da OCDE. Eles estavam dizendo que cada mês de confinamento equivale à redução de 2 pontos no PIB, Produto Interno Bruto. Toda a riqueza que o país produz diminui 2 pontos, e isso equivale a muito dinheiro a cada mês que nós ficamos parados, e nós já estamos parados há mais de um mês. Alguns já estão dizendo que nós vamos enfrentar no futuro a pior recessão desde a Grande Depressão Econômica que aconteceu no começo do século passado. Nós nunca enfrentamos uma dificuldade como essa, é uma novidade para a nossa geração. Isso eu estou falando no geral, que todo mundo vai enfrentar. Mas outras pessoas já estão enfrentando dificuldades agora, porque viram a sua renda caindo bastante. Alguns estão em dificuldade porque a sua rotina diária agora não funciona mais. As crianças não estão na escola, estão em casa, e é difícil mantê-las focadas, é difícil trabalhar de casa. O ano letivo praticamente foi destruído e vai ter que ser reconstruído de alguma forma. Já estamos indo para quase 2 meses de crianças sem aula. As relações sociais estão conturbadas, as pessoas estão brigando por qualquer motivo, algumas amizades acabaram, parentes estão tendo dificuldade de se relacionar com outros por conta de uma visão diferente a respeito da política que está sendo levada a cabo pelos nossos governantes. Então a gente vive uma situação que vai demandar de nós a capacidade de reconstruir. Bom, tendo colocado tudo isso como introdução, eu convido você para voltar para Neemias. Vai aparecer para você aí uma linha do tempo da época de Neemias, o que aconteceu com ele. Olha, Jerusalém, que é a cidade onde os pais dele foram enterrados, ela foi destruída pelo rei Nabucodonosor em 586 a.C. Em 537, um outro rei, Ciro, decretou para todo o império que os judeus estavam autorizados a voltar para sua cidade, reconstruí-la, reconstruir o templo e voltar a adorar o seu Deus. E muitos voltaram, e eles só conseguiram terminar o templo no ano 515 a.C., ou seja, eles levaram 23 anos para reconstruir só o templo. Eles tiveram muitas dificuldades, e uma das razões que eu coloco porque eles não conseguiram construir esse templo mais rápido, aparece lá em Ageu capítulo 1, versículo 2 e versículo 4. Deus mandou um profeta chamando a atenção daquele povo, dizendo assim: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? Esse povo está dizendo isso, Deus disse.
Também perguntou para eles assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acampamento, enquanto a minha casa continua destruída? Olha só que interessante. Eles demoraram tanto de reconstruir o templo, porque cada um estava preocupado com a sua própria casa, com as suas próprias coisas. Enquanto isso, o templo e a adoração a Deus não estava sendo assistida adequadamente, nem a cidade em geral estava sendo reconstruída. As pessoas estavam envolvidas na sua própria vidinha pequena, como nós estávamos há pouco tempo atrás, antes dessa calamidade nos atingir. Então eles levaram 23 anos só para reconstruir o templo. Em 458 a.C., mais uma leva de judeus voltou com Esdras para reconstruir a cidade. E eles começaram a trabalhar nos muros. Alguns historiadores dizem que os povos vizinhos não gostaram e conseguiram atacar e impedir a reconstrução dos muros, inclusive trazendo algumas avarias nos muros e nas portas. E aí a gente chega em 444 a.C., Deus levanta Neemias para finalmente reconstruir esses muros, e Neemias consegue a autorização do rei para voltar para Jerusalém e reconstruir. Então, já tem 142 anos que esses muros estão destruídos, e 94 anos desde que os primeiros judeus voltaram para Jerusalém e não conseguiram levar a cabo a obra de reconstrução. Neemias ficou sabendo que eles enfrentavam grandes dificuldades e humilhações, como nós enfrentamos grandes dificuldades e humilhações. Finalmente, o problema está para ser resolvido. Nós já lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias nas pregações anteriores, você pode verificar lá. Nós temos um líder visionário, Neemias, levantado por Deus com planos que Deus colocou no coração dele. E nós temos também um povo determinado que aceitou o desafio de Neemias para reconstruir de vez aqueles muros, aquelas portas. Um líder visionário, um povo determinado e um grande desafio pela frente: reconstruir. Olha, nesse capítulo 3 de Neemias, as palavras reparar, construir, reconstruir e consertar aparecem quase 50 vezes. O capítulo tem mais de 30 versículos, eu não vou ler aqui, eu escolhi só uns versículos para compartilhar com vocês, mas eu queria que você lesse. Várias e várias vezes essa palavra aparece. Só que essa reconstrução não era uma obra simples, nem fácil. Não é à toa que ela ficou 94 anos inacabada. Era difícil, era complexa e ia exigir muito daquelas pessoas. E aí eu compartilho com você a seguinte pergunta: como é que eles conseguiram dar conta dessa obra complicada e difícil? E a primeira resposta que eu tirei desse capítulo é: eles dividiram em partes. Eles segmentaram essa obra grande, transformando em um monte de obras menores. Eles dividiram aquilo que era imenso em pequenas partes realizáveis. E isso é muito importante para mim e para você, que temos um desafio imenso à nossa frente. Às vezes o tamanho do desafio assusta o ser humano, assusta a pessoa que se vê diante de um problema enorme no casamento, de um problema enorme nas finanças familiares, de um problema de saúde. Como é que eu vou enfrentar a Covid? Como é que eu vou enfrentar a pneumonia? Como é que eu vou enfrentar a crise social que se assola? Nós estamos atendendo famílias, dando cestas básicas e preocupados como é que nós vamos conseguir atender a toda demanda. Já foram mais de 200 e daqui a pouco o mês começa e pode ser que venha mais gente precisando. Como que nós vamos dar conta disso? Se a gente olha para o tamanho do problema, a gente se desespera. Mas esse texto nos mostra grande sabedoria. Nós não precisamos encarar o problema todo de uma vez, nós podemos encarar uma pequena parte por vez e assim dar conta do problema inteiro. Olha, lá em casa eu ando muito preocupado com o uso do celular. De fato, ficar em casa atrapalha muito, e o celular tem notícias, o celular tem aplicativos, o celular tem plataformas sociais, e é muito fácil você perder boa parte do dia ali. E eu ando mais preocupado ainda por conta dos meus filhos, que não tem que ir para a escola e tem um celular na mão para poder se entreter, e horas a fio vão embora. Hoje eu tomei uma providência com o meu filho mais velho.
eu pedi para ele, cara, você precisa se dedicar mais ao inglês, então baixa um aplicativo de inglês. E quando ele baixou um aplicativo que ele mesmo escolheu, havia algumas opções para ele aprender. Ele poderia começar um curso sem muita pretensão, um curso um pouquinho mais intermediário ou intensivo. E quando eu olhei o intensivo, sabe qual que é a intensidade? 20 minutos de prática diária. E eu sei que com 20 minutos de prática diária, em um ano, talvez um pouco mais, um pouco menos, a pessoa está falando inglês. Porque encarar o inglês e aprender tudo parece algo impossível. Mas se você gastar 20 minutos por dia ouvindo, fazendo os exercícios e repetindo o que você fala, com certeza vai acabar aprendendo. Nós precisamos aprender a dividir grandes coisas em pequenas partes. Grandes obras, grandes desafios podem ser enfrentados se nós dividirmos em partes menores. Eu espero que você guarde isso para aplicar na sua vida. Olha só o que nós aprendemos em Neemias capítulo 3. Então, o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e até a torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Imri. Olha que interessante esse texto bíblico. Primeiro, os sacerdotes puxando aí a linha, reconstruíram, primeira tarefa, a porta das ovelhas. Nem sequer começaram pelo muro, começaram por uma porta, se dedicaram, a palavra consagraram significa que eles se separaram para essa obra, para esse objetivo. Primeira coisa, a porta. Depois que colocaram as portas no lugar, aí reconstruíram um trecho do muro até uma torre. Depois arrumaram essa torre. Depois foram para outra muro até a outra torre de Ananel. Do lado deles, uma outra equipe deu conta de uma tarefa específica, trabalharam no muro ao lado desses outros. Mais adiante, um outro rapaz ou senhor, junto com seus funcionários, amigos, colegas, que seja, trabalhou em outro trecho do muro. Toda aquela grande obra foi segmentada para se dar conta dela inteira. Eles dividiram em partes. Espero que você guarde isso. Outra coisa que eu percebo nesse capítulo é que cada um fez a sua parte. Quando a gente fala de dividir em partes, eu sei, pode vir já aquele medinho, se a gente divide em partes para ir fazendo pouquinho em pouquinho, faz todo sentido, não é? Mas se a gente divide em partes e dá uma parte para cada um, já começa a ficar complicado, porque eu faço a minha, fulano não faz a dele, e aí o negócio não vai dar certo, então é melhor a gente nem começar. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos essa cultura pessimista de não começar algo porque a gente já conta que o outro não vai cumprir a sua parte. Isso acaba travando e impedindo que boas coisas aconteçam. Será que eles tiveram esse problema também? Eu queria que você entendesse que sim. E em nada ajuda você um espírito de dependência que espera os outros fazerem para depois você fazer. Cada um precisa assumir a responsabilidade por aquilo que lhe compete, por aquilo que Deus preparou para fazer. Olha, não fique esperando a ajuda dos céus, não fique esperando a ajuda do outro, não fique esperando a ajuda do governo. Faça o que está às suas mãos para fazer, independente de outras coisas. Se nós voltarmos para o texto, Neemias capítulo 3, versículo 28, os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes, mais uma vez. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imé, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Olha que interessante esse versículo. Mais uma vez, sacerdotes trabalhando fora da sua função, reconstruindo trechos do muro. E eles reconstruíram o trecho que ficava em frente da sua própria casa. Isso aqui é como arrumar o jardim de casa.
Eles não iam querer que outra pessoa viesse arrumar o muro na frente da casa dele. O muro da frente da casa dele, ele assumiu como responsabilidade dele. Cada um assumiu responsabilidade pela parte do muro na frente da sua casa. E cada um fazendo isso, cobriu alguns metros e assim por diante. Toda a muralha foi reconstruída, como a gente vai ver nas próximas semanas. Cada um precisa assumir a responsabilidade e fazer a sua parte, consertando o que pode consertar. Cada um precisa assumir a responsabilidade pela parte que lhe cabe. Eu digo isso e quero ressaltar algumas coisas. Você deve fazer isso independente do outro assumir ou não a função dele. Se você olhar comigo, eu não vou colocar o texto aqui, mas em Neemias capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Neemias tinha desafiado todos os líderes, sacerdotes, os nobres, e eles prontamente aceitaram. Mas na hora do vamos ver, aconteceu que os nobres da cidade de Tecoa simplesmente recusaram tomar parte na obra. Os seus supervisores vieram dizer: agora chegou a hora de trabalhar, mas esses nobres, essas pessoas importantes, não quiseram. Talvez tivessem uma rixa com esses líderes, supervisores, mas não foram trabalhar. Para os homens de Tecoa, isso não foi uma desculpa e justificativa para ficarem em casa. Pelo contrário, os nobres não foram, mas nós vamos sim. Quem é responsável não assumiu a sua responsabilidade, mas nós vamos cumprir com a nossa responsabilidade. E eles repararam os muros, independente do outro ter feito a parte dele ou não. Nós precisamos aprender a agir assim. Se nós esperarmos tudo caminhar, tudo colaborar para o nosso bem, então não vai ser preciso fazer mais nada. Precisamos sim tomar a iniciativa, eu e você, em relação àquilo que nos cabe, independente de outros estarem abraçando essa iniciativa ou não. Outra coisa, independente das condições econômicas. A gente pode achar que a responsabilidade para reconstruir economicamente o nosso país, ou para enfrentar uma obra como essa de Neemias, de reconstrução dos muros, essa responsabilidade é maior sobre os ombros daqueles que têm mais condições financeiras, que estão em posições mais elevadas na sociedade. E na realidade não é assim, ok? Se você olhar comigo para o versículo 9 desse mesmo capítulo, está escrito assim: Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Arumaf, consertou o muro em frente de sua própria casa. Tem dois personagens aqui. O primeiro, Refaías, era filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Então nós estamos falando ou de um filho de um governador, ou de um governador de um dos distritos. Então é alguém que tinha uma posição elevada e por conseguinte mais condições financeiras. O que ele fez? Trabalhou. Ao lado dele trabalhou um filho de outra pessoa qualquer. Não diz que é importante, que é nobre, que é filho de governador ou governador. Apenas um nome: Gedaías, filho de Arumaf, consertou o muro em frente de sua própria casa. Se você tem condições, você pode ajudar. Se você não tem as mesmas condições financeiras das outras pessoas, você também pode ajudar. Independente da sua condição econômica, da sua classe social, há uma parte que lhe cabe, há uma responsabilidade que Deus preparou para você e é sua e de mais ninguém, ok? Outra coisa, independente de gênero. Hoje está uma briga esse negócio de gênero, feminismo, machismo e uma confusão, levaram para um lado político que não ajuda em nada, estão dividindo ao invés de ajuntar. Quando eu olho para essa obra, no capítulo 3 de Neemias, eu acho muito interessante, porque aparece um monte de homens, sacerdotes, nobres, governadores, comerciantes, a gente vai ver vários nomes, mas no meio desse monte de homens, aparecem também mulheres, sem contar aquelas que ficaram cuidando dos filhos enquanto seus maridos trabalhavam. Certas mulheres foram e colocaram a mão na massa, ajudaram a reconstruir o muro.
junto com os homens. Isso aparece no versículo 12. Salum, filho de Alois, e as filhas dele, não está escrito filhos, as filhas dele consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Olha que interessante, um homem importante. Pelo jeito ele não tinha filhos homens. Quem ajudou ele? As filhas mulheres. E elas deram conta do recado. Eles construíram o trecho do muro que cabia à sua família. Realizaram a obra. As mulheres foram lá e fizeram a sua parte. Do mesmo jeito que no resto do capítulo, os homens fizeram a sua parte. Não se esconda atrás do fato de que você é um homem que não é valorizado por uma mulher ou não é valorizado pela sociedade. Não se esconda atrás do fato que você é uma mulher e não tem forças nem as oportunidades que o homem tem. Isso aí é balela, isso aí é desculpa. Não liga para essas coisas. Deus te fez homem, Deus vai te usar como homem. Deus te fez mulher, Deus vai te usar como mulher. Você tem as habilidades que se encaixam na necessidade que está na sua volta, na sua família, dentro do seu casamento, junto dos seus filhos. Você é a pessoa escolhida para enfrentar essa dificuldade. Não use o fato de ser homem ou mulher como desculpa para não fazer. Eu estou chegando para o final, queria compartilhar com você mais uma coisa. Você deve fazer a sua parte, independente do conhecimento e das habilidades que você tenha ou não tenha. Se você olhar comigo, versículo 8, eu não vou colocar aqui mais uma vez, mas você pode ler depois. Neemias 3, versículo 8, está escrito assim: Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte. Ananias, fabricante de perfumes, consertou o outro trecho. E se você olhar para o versículo 32, os outros ourives e negociantes consertaram um muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Então nesse trecho, a gente tem gente que trabalhava com ouro, talvez fazendo pedras preciosas, coroas, sei lá, brincos, joias. Nós temos um perfumista, um cara pacato que trabalha com fragrâncias, que trabalha produzindo perfume. Nós temos negociantes, gente que vende e compra, que negocia no mercado, sei lá, pão, carne, leite, queijo, trigo. Essas pessoas também se envolveram na obra de reconstrução. Não foram só pedreiros, não foram só arquitetos, não foram só pessoas com conhecimento técnico do que é fazer uma porta, do que é construir um muro, fazer uma fundação de um muro. Todos se envolveram, independente do seu conhecimento prévio. Então você que não teve educação, que estudou e saiu da escola muito cedo, você que não tem diploma de graduação e se apequena por conta disso, por favor, olha para esse texto. Aquele povo, cada um deu o que tinha. Quem tinha conhecimento deu o seu conhecimento, o conhecimento que tinha, a força que tinha, o tempo que tinha, as condições financeiras que tinha, e o que todo mundo deu foi suficiente para reconstruir os muros. Antes de terminar, eu quero compartilhar contigo algumas ideias muito práticas para você aproveitar, tá? Faça a sua parte. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda a fazer é identificar o que será reconstruído. O que precisa ser reconstruído já na sua vida? Se eu puder lhe dar uma dica, a primeira coisa que você precisa reconstruir é o seu caráter. Sim, o caráter. Essa semana na rede social eu encontrei uma coisa boa. Dentre tudo que eu recebi, uma coisa eu quero destacar. Alguém colocou um post que eu lembro vagamente, depois eu encontrei mais, que se um homem tem caráter, nós podemos atribuir uma nota 1 para ele. Por exemplo, eu vou colocar aqui, você imagina que eu estou escrevendo 1. Se esse homem, além do caráter, desenvolve o seu conhecimento e ele se torna mais sabedor do que antes, a gente pode colocar um 0 do lado desse 1 e agora esse homem vale 10. Além do conhecimento, ele pode desenvolver habilidades e por essa habilidade a gente coloca aqui um outro 0 e agora esse homem vale 100.
E por conta do conhecimento, da habilidade, ele pode alcançar uma posição de muita influência, muito poder, e por conta disso a gente coloca mais um zero e nós temos aqui um homem que vale 1000. Agora, se porventura esse homem perder o caráter dele, tudo que sobrou foram 3 zeros e isso não vale nada. Tendo colocado isso, eu diria para você, reconstrua o teu caráter. Você pode melhorar o seu caráter por suas próprias forças, escolhendo aquilo que lhe influencia, escolhendo bem o que você vai assistir, o que você vai ler, as pessoas com quem você vai se relacionar, e evitar aquilo que mancha, macula, incomoda, né, que corrompe um ser humano. Você vai conseguir sim, com essas dicas, né, com essas iniciativas, melhorar o seu caráter. Mas, ouça bem o que eu vou falar para você, só Jesus pode transformar o caráter de uma pessoa. Se você se recrimina porque nesse momento a situação demanda de você algo que você não é, você se sente indisciplinado, fraco, preguiçoso, pequeno, se sente covarde, né, incapaz diante dos desafios, então, meu querido, você pode melhorar um pouco através do seu próprio esforço, mas não vai poder mudar a sua natureza. O leopardo não consegue pintar as suas manchas e fazê-las desaparecer, mas Deus pode sim transformar a sua vida através de Jesus Cristo. A Bíblia conta que pessoas que antes eram ladrões, eram corruptos, eram mentirosos, eram pessoas viciadas no sexo fora do padrão bíblico, foram alcançadas, foram lavadas, foram transformadas e já não eram mais o que eram antes, foram completamente transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Você também pode experimentar esse poder mudando a sua essência e transformando você em uma pessoa com um novo caráter. Jesus fez a parte dele e a parte dele foi a parte mais difícil. Na realidade, a parte impossível para nós. Jesus ofereceu a vida dele no lugar da tua, para vencer o abismo que te separava de Deus e assim restaurar a tua vida, vencer o poder do pecado sobre você e te libertar para poder fazer o que é certo, para poder ter o Espírito Santo dentro do teu coração e assim você ser instrumento da luz de Deus nesse mundo de trevas. Jesus Cristo pode transformar a sua vida e tudo que você precisa fazer para ter o seu caráter transformado é crer nele e depois seguir as suas instruções. E você pode fazer isso neste exato momento. Jesus está te chamando para experimentar a salvação que só Ele pode dar. Qual é a resposta que você vai dar nesse instante? Eu queria fazer essa pergunta porque eu não sei se vou ter outra oportunidade com você. Você entende que o Espírito Santo está incomodando o teu coração para entregar a sua vida para Jesus e ser transformado de dentro para fora? Se sim, levante a sua mão, clique no botão que aparece para quem está assistindo pela plataforma e entregue a sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita ela comigo, dizendo as mesmas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor na minha vida. Muito obrigado por ter vindo me socorrer e por transformar a minha vida de verdade. Eu tenho muitos defeitos e pecados, não tenho como esconder do Senhor, por isso eu confesso a minha fraqueza, confesso a minha imperfeição e peço que o Senhor entre na minha vida, entra no meu coração, me liberta do poder do pecado e da morte, para eu poder viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Entra na minha vida, Senhor Jesus Cristo, porque da mesma forma que o Senhor deu a tua vida por mim, agora eu quero dar a minha vida ao Senhor, no nome de Jesus, amém? Se você fez essa oração com sinceridade, já deve estar sentindo Deus envolvendo você com um abraço, te aceitando do jeito que é, para te transformar em alguém muito melhor, ok? A partir de hoje, você que fez essa oração deve se relacionar com Jesus como um mestre e você como um aprendiz. Deixe Ele ser a maior influência na sua vida e Ele vai te conduzir em todo o seu caminho.
Voltando para as nossas dicas. Segunda dica: abandone as desculpas. Não importa se você é homem ou mulher, Deus criou ambos, Deus usa ambos, Deus deu capacidades, dons específicos para o homem e para a mulher, e os dois são importantes. Então não use essa desculpa. Não dê a desculpa de que você é muito velho ou muito novo. Para reconstruir a família, para reconstruir a economia do nosso país, para reconstruir os relacionamentos e a nossa sociedade, nós vamos precisar da força dos jovens e da experiência daqueles que viveram um pouco mais. Ambos são importantes, independente de serem valorizados ou não. Não fique olhando, não me valorizam porque eu sou velho, não me valorizam porque eu não tenho experiência. O que as pessoas dão de valor para você não é importante. O importante é o valor que você oferece, é o valor que você deixa Deus colocar em você e através de você atingir a vida de outras pessoas, ok? Outra coisa, a minha profissão não está sendo mais procurada, eu não consigo mais dirigir, eu não consigo mais fazer os jardins, eu não consigo mais atender no meu salão, a minha empresa não tem como trabalhar, está todo mundo de férias. Olha, não use isso como desculpa. Novas necessidades surgiram e você pode desenvolver novas habilidades. Um amigo meu estava aprendendo sobre energia solar nesse período de quarentena. Olha que cara esperto, desenvolvendo novas habilidades. Outra coisa, desenvolvendo novos conhecimentos. Você pode aprender novas habilidades e pode aprender novos conceitos e aumentar a sua influência positiva nas necessidades que nós temos aqui ao nosso redor. Outra coisa, você poderia se tornar um líder. Cada um é responsável pelo que tem. Então, primeira coisa, lidere-se a si mesmo. Lidere iniciativas, lidere esforços. Se você não se vê como um líder de uma grande comunidade, então lidere a sua própria rotina, sua própria vida, lidere a sua família, se você é o pai ou a mãe, lidere os seus amigos para atender uma necessidade pequena, seja do vizinho, seja de uma igreja, seja de qualquer sorte, ok? Terceira dica e última, apenas comece. Bom, hoje é domingo. Não, na realidade, hoje é quarta quando eu estou gravando isso, mas você vai assistir no domingo. Não, talvez você vá estar assistindo isso em outro momento, então esquece, isso nem é importante. O importante é que você coloque na cabeça que amanhã você deve começar a reconstrução da sua vida. Não importa que dia que você está assistindo isso, amanhã é o momento de você começar. Pense naquele povo que vivia naquela cidade, os muros no chão, portas queimadas por fogo, durante 94 anos eles viveram naquela situação. De repente Neemias chegou, vamos trabalhar? Vamos! E no dia seguinte, eles abandonaram toda a rotina anterior e abraçaram a nova rotina. O alvo é reconstruir os muros. E assim eles fizeram. Com isso eu quero dizer que um momento de transformação começa quando a gente toma uma atitude e muda a rotina dali em diante. Um belo dia, eles não iam viver a vida como viviam antes, iam se empenhar na reconstrução, parte por parte do muro inteiro. Então amanhã começa a sua reconstrução. Amanhã você começa a fazer as coisas de uma maneira diferente para ter resultados diferentes. Esse é o desafio que eu estou lançando aqui para você durante essa semana. É o desafio que eu estou abraçando para a minha própria vida. Começar a fazer diferente, uma parte por vez, a partir de amanhã. E antes de terminar, mais uma dica. O teu amanhã começa hoje. Eu estou falando isso porque eu sofro muito em fazer planos para amanhã e não entender que amanhã começa na hora que eu vou dormir hoje. Se você vai começar uma grande obra amanhã, não é uma boa ideia ficar assistindo filme até tarde hoje. Não é uma boa ideia ficar no celular até muito tarde hoje. Porque se você ficar até muito tarde, amanhã você não vai conseguir levantar na hora necessária para começar a grande obra de reconstrução que Deus está te colocando para fazer. Então, lembre-se disso, o amanhã começa sempre na noite anterior. Seja esperto e se prepare para estar pronto para fazer a grande obra. Que Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus com mais uma canção.
entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima semana, se Deus assim permitir. Até! Se você deseja dar o seu dízimo ou fazer uma oferta e você está pela plataforma, você pode fazer clicando no botão que está disponível. Caso você esteja pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode fazer uma transferência ou um depósito. O banco é Itaú, agência 0670 e a conta corrente 63649, dígito 7. Deus abençoe e uma boa semana.